Olá, boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade, né, nossa aula. Vamos mais um dia da semana. Hoje é quinta-feira, né, dia 25. Já passou o festejo de São João, né? Pra gente foi um pouco diferente, mas nós vamos dar continuidade à nossa aula. Então, vamos juntar as mãozinhas e agradecer a Papai do Céu, né? Então, vamos lá. Obrigado, Deus, por mais uma semana, por cuidar de mim e de toda a minha família. Obrigado, Deus, pelo alimento de cada dia. Obrigado, Deus, por mesmo distante ainda estou conseguindo acompanhar os meus estudos. Sei o quanto é difícil, mas eu creio no mundo e no amanhã melhor. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula com a aula de geografia, certo? Nesse livrinho aqui. Vocês podem estar pensando que está com um avental, os três porquinhos? Sim, é a história dos três porquinhos. O que é que acontece nessa história dos três porquinhos? É uma história de três porquinhos que são irmãos que decidem construir suas moradias. Cada um constrói a sua moradia que ele acha de acordo com a sua necessidade. Então, o primeiro porquinho construiu uma casa de palha, o segundo uma casa de madeira e o terceiro uma casa de tijolos. Deixa eu até soltar aqui para mostrar a vocês as casinhas, certo? Então, tá aqui, ó. A de tijolo, palha e madeira. Então, cada porquinho construiu sua casa com o que ele achava de acordo para ele viver naquele momento. Então, os porquinhos construíram suas casas para morar nelas. Então, é igual nossas casas. Nós construímos nossa casa de acordo com o que nós achamos que devemos morar. Existem vários tipos de moradias, não são todas iguais, não. Nossas casas são construídas de alvenaria, que são tijolos e cimentos. Mas existem outros tipos de casa. Então, vocês vão observar na página 38 do livro de Geografia. Hoje são o quê? São 25, né? Do 6 de 2020. Então, aqui eu tenho dia 25, o mês que é junho, e o ano de 2025. Geografia. A página é 40, 41 e 42. 40, 41 e 42. A moradia, certo? Nós vamos falar da nossa casa. A moradia. Então, existem vários tipos de casa para se adequar ao momento em que você está vivendo, certo? Então, vamos lá. Nossa moradia. Gente que tem onde morar, um canto, um quarto, uma cama. Para o fim do dia, guardar o corpo e descansar. Com carinho, com cuidado, que é o corpo da casa dos pensamentos. Então, cada um tem sua casa. Não importa se é grande ou se é pequena, se é de tijolo, se é de madeira, se é de palha, a casa ela vai ser construída de acordo para a necessidade dele naquele momento. Então, eu vou mostrar a vocês aqui, eu tenho três tipos de casa. Então, eu tenho a de madeira, a oca, que é a do índio, né, de palha, e as construções que são de alvenaria, tijolos e cimentos. Certo? Aí, moradia. São construções que as pessoas ocupam para viver e se proteger do frio, do calor, das chuvas. As famílias devem ter um lugar para viver. E a este lugar damos o nome de lar ou residência. Existem diversos tipos de moradia. Essas diferenças podem ser de tamanho de material, tipos de construção. Enfim, são muitos motivos que fazem com que uma casa seja diferente da outra. Cada casa de um jeito que divide de acordo com a necessidade. Então, o primeiro eu tenho a casa do índio. O índio mora em quê? Em casas feitas de palha. Porque para a necessidade é o lugar que ele vive. Então, ele vive aonde? Na floresta. Então, não tinha necessidade de um índio construir uma casa de tijolo e de cimento. Porque até então eles não vão ter esse material por lá. Então, é a moradia dos índios feita de palha e de varas de madeira, que é o que tem disponível para eles naquele momento, certo? Essa aqui é a casa do índio, a oca. Casa de pau a pique. Pode ser vista no campo, feita de ripas e madeiras ou várias cruzadas de barro. Então, casas de pau a pique são aquelas casas que geralmente os sítios antigos, os sertões antigos, construíam essas casas com pedaços de madeira e barro. Quando existe a época agora do São João, quando tinha festa no Parque do Povo, ou até no sítio São João, a gente via esses tipos de construção que mostravam como eram as casas daquela época, das pessoas que viviam no sertão, né? As palafitas, moradia feita de madeira, erguida do chão, sobre estacas,
fincadas à beira de rio e dos lugares alagados. Então, eles fazem o quê? Essas casas são feitas de madeira. Então, ela não é diretamente no chão como a nossa. Ela tem madeiras suspensas para que ela fique, a água passe por baixo. Então, geralmente são encontradas nesses lugares mais pobres, que não tem tanto acesso a esgoto sanitário. Temos também os prédios e apartamentos, que são feitos de tijolos e cimentos, que é o quê? Que são geralmente as que a gente vê. Ou alguém mora em prédio, ou alguém mora em casa, né? O iglu. O que são iglus? São aquelas casas construídas com gelo, que é para aquelas pessoas que moram lá nos lugares mais frios, né? A gente vê muito em desenho de pinguim, os pinguins moram no iglu. Porque o iglu, ele mesmo construído de gelo, ele protege um pouco do frio. O barraco, que é feito de lona, de papelão, a gente vê muito nas favelas, né? Aqui a gente tem a favela conhecida, a favela do papelão, que fica perto do ginásio Meninão. Então, a gente vê pessoas que não têm uma renda, então eles constroem esse tipo de moradia para eles se abrigarem tanto da chuva ou do frio. Então, eles não podem ter uma casa de cimento e tijolo como a nossa, então eles constroem essas casas para que eles possam viver nesses lugares, certo? E a casa de alvenaria, que é a nossa casa. Então, nossa casa de alvenaria, ela é o quê? Ela é feita de tijolo, cimento, ela protege do frio, do calor, né? Se chover muito, é muito difícil a gente ter acesso à chuva dentro de casa. Já as pessoas que moram nessas casas de barraco ou de madeira, de pau a pique, elas têm uma necessidade de se der uma chuva muito forte e até mesmo entrar algo dentro da casa delas, né? Então, são esses tipos de casa. A gente deve diferenciar. O apartamento e as casas, eles são feitos geralmente com os mesmos materiais. Tijolo, cimento. Claro que o prédio ele vai ter uma estrutura mais reforçada porque eles são feitos por andares. Então, ele precisa de essa ferramenta maior, certo? Aí, na atividade da página 40, preste atenção. Marque um X na frase verdadeira. A casa nos abriga do calor e do frio da chuva? Ou toda a família tem uma casa para morar? Será que todo mundo tem uma casa para morar? A gente já veio falando dessas pessoas que não têm lugar para morar, né? Complete o texto com as palavras abaixo. Aí tem o nome: salário, casa, pessoas e moradia. A moradia é feita de acordo com as condições financeiras de cada pessoa. Algumas famílias não recebem salário suficiente para construir uma casa em lugares seguros com material de boa qualidade. Então, como eu falei com vocês, essas pessoas que moram em barracos ou casa de pau a pique, elas não têm uma renda extra, um salário, ou trabalham fora para construir esses tipos de casa. Geralmente, essas pessoas que moram nesses tipos de casa são essas pessoas que são catadores de reciclagem de lixo, né? Então, ao invés de eles morarem na rua sem ter uma cobertura, eles constroem esse tipo de casa, de papelão, de pedaço de madeira. Desenhe os tipos de moradia pedido abaixo. Então, você vai desenhar uma casa e um prédio, certo? Aí, na página 41, diz o seguinte: marque as alternativas que completam corretamente a afirmação a seguir. Nem todos podem ter uma casa para grande e luxuosa, mas todos devem ter uma casa grande, aí limpa, arrumada e feliz. Então, vocês podem marcar mais de uma. Existem pessoas que têm um casarão, existem pessoas que têm uma casa pequena, outros que existem 2 andares. Então, a casa é de acordo com a necessidade da família. Mas mesmo essa casa, ela tem que estar o quê? Ela tem que ser um lugar o quê? Feliz, limpa, arrumada. Ela pode ser grande? Pode. 5. Observe as cenas e marque um X no que mostra como devemos cuidar bem da nossa moradia. Então, por mais que a gente tenha uma moradia, a gente não vai ter uma casa para morar, mas a gente tem que manter ela limpa e organizada. Por quê? Para se livrar de insetos, de animais indesejáveis. Então, nossa casa ela deve ser limpa e arrumada, certo, gente? Na página 42 diz o seguinte: de acordo com as características abaixo, identifique os tipos de moradia. Eu tenho casa de tijolo, oca, casa de taipa, casa de madeira, iglu e palafita. Então, esse lado vocês têm a casinha. Aí a mamãe, ou quem já está lendo perfeitamente, né, vai ler o outro lado. Os indígenas fazem suas casas de oca com palha e barro. Então, você vai identificar qual é a casa de palha e vai ligar.
Nas cidades, a maioria das construções é de cimento em tijolo. Então, você vai olhar qual é a casinha feita de tijolo e vai ligar. Quem mora perto da floresta constrói casas de madeira. As palafitas são casas feitas sobre estacas em lugares alagados. Pode ser vista no campo, feita de ripas de madeiras ou de vários cruzados no barro. Quem vive nas regiões geladas constrói casas de gelo, como o iglu. Então, é como eu disse a você, cada moradia depende da sua região. Ô, tia, mas aqui onde a gente mora tem essas casas de pau a pique? Não. Tem essas casas de madeiras? Não. A gente não vive, não tem cidades alagadas para ser construída casa de palafita, mas existem as favelas do papelão, que é feito com plástico, papelão e até às vezes madeiras, né? Mas assim, essas de palafita geralmente é para erguer sobre a água. Aí você vai identificar, nossas casas são feitas de quê? Nós somos uma moradia feita de tijolo e cimento. Cada um com seu cômodo, cada cômodo com sua especialidade. Então, nós devemos mantê-la o quê? Limpa e organizada, certo, gente? Então, é para isso. Aí a gente relembra que a história lá dos 3 porquinhos, né? Eram 3 casas, madeira, cimento e tijolo. 2 foram para o ar, por quê? Porque foram mal construídas. Então, se houver uma ventania, um vento forte, uma chuva forte, essas casas que não têm uma boa estrutura, pode ser que elas acabem evaporando, entendeu? Certo, gente? Então, essa é a nossa atividade no nosso livro de geografia, certo? Esse livrinho na página 41, 41 e 42. Então, pessoal, vamos para a nossa leitura, né? Então, eu tenho uma leitura de hoje, que é do dia 25. Acho que foi terça-feira, ou foi segunda. Terça-feira eu dei a leitura errada, né? Mas quem fez a correção e quem não ajuste, parabéns, 10, né? Mas eu fiz a correção, acabei trocando as leituras. Então, eu tenho a leitura do dia. Então, vamos lá. Eu tenho uma leitura. Começo com um textinho, né? Ô, tia, mas eu não tô conseguindo ler o texto todo. Gente, se você leu palavras, pode estar certo, certo? Porque tem gente que ainda está no processo de alfabetização. Então, tem uns que já tá semi-alfabetizado, mas tem uns que já estão no processo de alfabetização. Tia pede para que vocês mandem um vídeo para eu analisar a leitura de vocês e dizendo o que vocês podem melhorar. Vocês podem mandar para mim um vídeo uma vez por semana, não é todos os dias. Então, um dia da semana você vai treinando a leitura e manda para mim o vídeo uma vez na semana, certo? Então, vamos lá. Eu tô com o, então, lápis. Lápis. Azul. Azul. Com ele, eu posso escrever. Faço letras e palavras. Então, vamos lá. O lápis é azul. Com ele, eu posso escrever. Faço letras e palavras. Pronto. Então, essa é a nossa leitura. Vocês observem que existem letras complexas, sílabas complexas no meio dessas palavras. Tia está botando para vocês isso, é aperfeiçoando, certo? Não é obrigado você ter que ler isso tudo bem direitinho, assim como tia está vendo. O lápis é azul e com ele eu posso escrever várias letras e palavras. Isso é um processo que vai continuadamente, não é obrigado. Se você leu posso, azul. Lembra que tia disse que o L no final da palavra vai ter o som de U. Palavras, eu faço. Então, vocês vão treinando cada dia mais. Não tenha medo, não reclame. Então, é um pouquinho o processo lento. Mas lembrando que tia precisa ouvir um vídeo seu fazendo nossa leitura, certo, gente? Então, essa é a nossa atividade do primeiro horário. Vão relaxar, vão descansar para a gente voltar no próximo horário, certo?